Fala, turma, mais uma aula então. Antes um recado. Se você assistiu a live sobre exponenciais, você pode assistir essa aula agora. Mas, se você ainda não assistiu a live ou a gravação da live, eu te aconselho a primeiro a fazer isso, assistir a live ou a gravação dela, para depois observar essa aula 29 e 30, ok? Porque na verdade o logaritmo tem que necessariamente vir depois de exponencial. Tudo bem? Isso vai te ajudar muito mais em logaritmo. As pessoas geralmente vão mal em logaritmo porque elas não sabem potenciação, radiciação e exponenciais. Então vamos lá. Agora, se você já viu a aula, então a partir daqui, beleza? Vamos lá. Pessoal, logaritmo é uma matéria que foi inventada por volta de 1670 e uma das pessoas que inventaram se chamava John Napier. O John Napier ele utilizou uma combinação de PA e PG e ele queria facilitar a vida das pessoas que faziam muitos cálculos e cálculos grandes. Que é isso, cálculos grandes? De números grandes, por exemplo, 1 milhão vezes 4 milhões, ou seja, 20 bilhões, ou seja, números extremamente grandes mesmo. Bem, o John Napier, ele percebeu que existe uma relação entre a PA e a PG e também outras relações, tá? E aí ele chamou o seguinte, de logaritmo de A na base B, igual a X. Então, o A, ele se chama logaritmando. O B é a base e o X é o logaritmo, entendeu? E como que nós resolvemos o logaritmo? É a base elevado ao logaritmo, que é igual ao logaritmando. Tá aqui, ó, B elevado a X é igual a. Mas isso só pode ser feito se o logaritmando e a base, os dois forem positivos. E ainda a base tem que ser diferente de 1. Ele colocou aqui que às vezes ele te nega essa base. Só tem dois casos que ele nega a base. Um quando o logaritmo é base 10. Não, esquece aqui. Logaritmo da base 10, ele pode simplesmente usar aqui, ó, log, sem base. Então, quando não tem um número aqui, você sabe que a base é 10. E outro caso é quando é o logaritmo na base E. Base E, professor? Base E. Esse E chama-se constante de Napier. Homenagem a um dos criadores do logaritmo, ao pai dos logaritmos. E ele pode ser simplesmente substituído, e na calculadora científica existe essa tecla, por LN, tá bom? As teclas na calculadora científica são essas aqui, ó. Vou colocar para vocês. Ó, essas duas teclas aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Elas estão aqui do lado, ó. Log, tá, apareceu aí, ó. E LN, ó. Ok? Cadê? Aqui, ó. Aqui tá do logaritmo. E do lado o LN, que é o logaritmo neperiano, ok? Eu tô mostrando porque vai ter um exercício que eu vou querer mostrar algumas propriedades e eu quero que vocês usem uma calculadora ou um aplicativo de calculadora científica. Turma, que é o seguinte, ó. Nós sabemos que o logaritmo, então, ele tem algumas regras, tá? Ele tem algumas propriedades. Começando, se a base e o logaritmando forem iguais, o resultado dele é 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Se o logaritmando for 1, o resultado é 0. Porque todo número elevado a 0 é 1. Se a base e o logaritmando forem iguais e eles tiverem um expoente, o resultado é o próprio expoente, tá bom? Ainda existe... Eu vou fazer um vídeo um dia utilizando o Excel, tudo, mas isso para quem quiser aprender logaritmo, tá? Independente de escola, vai ser um vídeo para ficar no meu canal para se estudar mesmo, aprender essa matéria, chegar no vestibular, em concurso, em qualquer lugar, falar que manja e que sabe resolver qualquer logaritmo, tá? E aí não é assim, é para qualquer um que tenha vontade de aprender o máximo que pode. As propriedades, né? Lembrando que o A e o B tem que serem positivos e o B ainda tem que ser diferente de 0, né? Bem, dois logaritmos são iguais quando as bases deles são iguais. E aí eu posso afirmar que os logaritmandos também são iguais. Quando eu tenho uma multiplicação lá no logaritmando, ele pode virar dois logaritmos se somando. E quando eu tenho uma divisão no logaritmando, eu posso virar o quê? Dois logaritmos se subtraindo.
Essas são as regras baseadas em PA e PG que o John Napier viu. E quando eu tenho aqui, ó, dois logaritmos, tá? Mas, assim, um logaritmo A elevado a alfa na base B, independente se elas forem iguais ou diferentes, como na propriedade de cima, você pega o expoente e manda ele aqui atrás multiplicando o logaritmo. Então são duas propriedades muito boas. Ó, tá aqui o exemplo delas, ó. O 4 vezes 8 virou log de 4 na base 2, mais log de 8 na base 2. A divisão, log de 4 na base 2, nós vamos usar essas regras aqui. E aqui esse 2 expoente veio aqui multiplicando. Mudança de base. Isso aqui é muito útil para usar na calculadora científica. Se eu tenho um logaritmo, no caso, o logaritmando é A e a base é P, e eu quero mudar, eu vou inventar uma nova base, no caso a base B aqui, ó, só que para os dois, para o logaritmando e para a minha base. Isso acontece aqui na calculadora científica, ó. Log de 3 na base 2, não dá para você resolver isso na calculadora científica. Mas, se você usar a tecla log de 3 dividido pela tecla log 2, aí você consegue. Isso aqui é um exemplo de mudança de base. Ah, professor, e se eu quiser usar aquela ln? Aí você tem que fazer o quê? ln de 3 dividido pelo ln de 2. O que você não pode fazer é tentar usar uma base decimal e uma base neperiana misturada, aí não dá. Tá bom? Bem, eu fiz alguns aqui rapidinho já para o vídeo ser curto. O log de 81 na base 3, eu vou igualar sempre a x. Então vai ficar 3 igual a x, que é igual a 81. Quem assistiu a aula de exponencial sabe que eu tenho que igualar essas bases. Então 81 você colocando na base 3, ou seja, fazendo uma decomposição, você vai chegar nesses valores aqui, ó. Ó, estou fazendo aqui do lado, ó. Entendeu? A 3 a quarta. Então tá aqui, ó, 3 a quarta. E aí as bases são iguais, eu posso falar que os expoentes são iguais. Aqui foi um pouquinho mais complexo, porque você tem que saber a regra de potenciação e radiciação. Então olha só, eu coloquei 0,25 da base 1 sobre 4. E eu coloquei o 64 já como número 2 elevado a 6. Fiz a decomposição. E aí aqui eu coloquei, ó, 1 quarto elevado a x, que é igual a 7, a raiz sétima de 2 a sexta. E aí, beleza. Aí aqui, turma, esse 1 quarto, existe uma propriedade lá da potenciação que fala que o 4 é 2 ao quadrado e que se ele subir do 2 ao quadrado, ele está no denominador. Se ele subir para o numerador, fica 2 elevado a menos 2, ou seja, troca o sinal do expoente. E foi o que eu fiz aqui, ó. Coloquei 2 elevado a menos 2 elevado a x. Aqui também eu fiz outra propriedade de potência e de raiz. Toda raiz ele é um expoente fracionário. E aí eu igualei as bases, tá? Porque aqui eu fiz multiplicação. E aí eu só peguei os expoentes. Menos 2x igual a 6 sétimos. Cancelei o 2 e o 6. E aí o menos foi pro lado de lá. Acabou a conta. Esse exercício 2 aqui, ele fala que o logaritmo tem a ver com várias, como posso falar assim, vários aumentos e vários descontos sucessivos. Ou seja, a fórmula de juros compostos na verdade é um logaritmo, só que nunca ninguém tinha falado isso para vocês. Talvez quando vocês tiveram um logaritmo, só que eu não sei que ano que foi, se é primeiro ou se foi segundo. Acredito que foi primeiro médio. Então olha só, eu peguei aqui a fórmula, ele me deu vários aumentos sucessivos de 2%, e ele já me deu a fórmula. Aí eu coloquei aqui para vocês lembrarem que log de A na base B é igual a x, C e somente C, aqui a base elevada ao logaritmo é igual ao logaritmando. Então eu olhei aqui e esse aqui simultaneamente. Quem é o meu expoente? Porque logaritmo é um expoente. É o meu n, então ele tem que ficar sozinho, ele tem que estar igualado, ó. Tipo quando fosse x. Quem ficou aqui como base dele? A base do logaritmo. Então tudo isso aqui, ó, V0 vezes 1,02, isso é a minha base. E igualado a quem? Igualado ao logaritmando. E o logaritmando aqui no caso era quem? Era o Vn. E aí eu igualei ao Vn. Então tá aqui, ó. Eu pude colocar isso aqui na forma de logaritmo, ok? Então é uma das formas que nós podemos trabalhar essa questão de descontos e aumentos sucessivos. Agora foi um aumento, né? Mas ele poderia ter te dado um desconto. Um outro jeito, tá? Deixa eu até colocar de vermelho aqui. Um outro jeito, um outro jeito seria ele colocar assim, ó, log, no caso aí de na base 102, opa, vírgula aqui,
Deixa eu tirar lá. É um outro jeito, tá? Mas os dois estão certos. Não esquentem a cabeça. Matemática e física, às vezes elas têm mais de uma forma de resolução. E aí eu coloquei o seguinte. Eles estão log de na base 1,02 de quem, turma? De Vn, certo? V0 é igual a N. Também pode ser essa, tá bom? Não mudou muita coisa não, mas as duas formas de pensar estão corretas, ok? Então as duas formas dá para vocês usarem aí com total segurança e propriedade. Próxima página. Aqui ele manda vocês completarem a tabela. Deixa eu falar o seguinte, ele não deu exemplos de nada, entendeu? Mas é um exercício conhecido. Mas como ele não deu exemplo, e se fosse para você fazer esse exercício, você ia pensar, putz, agora. Turma, tem duas formas de você completar uma tabela de logaritmo. Ou você vai calculando, mas você só calcula se te der alguma base, ou seja, algum exemplo. E ele deu aqui, ó. Ele te deu 2 resolvidos. E através desses dois, e os números que ele deu aqui no exercício também eu posso usar em função de 2 e 3. Se ele não fizesse isso, turma, só tem duas maneiras de você completar uma tabela dessa. Faz de conta que ele não deu essas informações. Não tinha como resolver sem ajuda ou de calculadora ou de uma tabela logarítmica. Como ele te deu 2 e 3, aí vai dar. Eu coloquei aqui os exemplos, ó. O log de 2 ele falou que é 0,310, 0,3010, log de 3 é 0,4771. Aí eu vou pegar dois exemplos aqui, dois valores só para vocês acompanharem comigo. Eu vou pegar esse 1,5 e esse 12. O log de 1,5, então, seria a mesma coisa log de 3 sobre 2, porque 3 sobre 2 dá 1,5. Na base 10, quando não tem nada aqui, é 10, tá? Pode ver que a base é decimal. E aí nós sabemos que nós podemos usar a propriedade, está até aqui em cima, ó, vamos olhar ela aqui, ó. Quando eu tenho uma fração no logaritmando, ele se torna uma subtração de logaritmos de mesma base. E foi o que eu fiz log de 3 na base 10 menos log de 2 na base 10. E deu, então, o 0,4771 menos 0,3010 e me deu a resposta. Que resposta? Essa daqui, ó. Certo? 1,761. Ok, turma? Aqui, só deixa eu corrigir, faltou o número 1 aqui. No caso aqui faltou, vou mostrar para vocês, que eu coloquei errado aqui, mas eu vou mostrar. Vamos fazer então primeiro, aí vocês peguem agora uma calculadora, tem que ser a científica, tá, turma? Ou um aplicativo dela. Então nós vamos fazer 047, aqui é 0, turma, eu coloquei 1, mas é 0, tá? Eu vou até consertar agora. Vamos lá. Ó, vamos aproveitar e fazer aqui, ó. 04771 menos 03010. Deixa eu colocar, esqueci de colocar o ponto aqui na calculadora. 0.3010. Pronto. Dá 0.1761. Então beleza, vamos colocar aqui, ó. 0. Vamos lá. 0.1761. Mas eu vou ensinar vocês a fazer então na calculadora. Então eu vou apertar a tecla do logaritmo da base 10, ó. Eu vou apertar essa tecla aqui para vocês, ó. Ó, log decimal, tá vendo? Certo? Ó, log, aqui, ó, log. Eu vou apertar então, vocês pegam então um aplicativo ou uma calculadora e façam exatamente o que eu estou fazendo, ó. Log, tá certo? No caso de quem? Nós vamos fazer log de 3, certo? E agora? Não, log de 3 não, log de 1,5 direto. Eu vacilando. Pronto, tá aqui, ó. Ó, 0, vocês estão vendo aí, 0,7609. Então ele arredondou aquele 9 e o 0 acabou virando 1, então tá correto. Ou seja, se você fizer direto na calculadora, também dá, tá? Arredondando para 4 casas. Tem como você configurar a calculadora científica para dar 4 casas após a vírgula, tá? Aí ele iria arredondar normalmente, tá? Aqui é 7. Então, vamos pegar agora o 12. O 12 eu deixei para fazer direto com vocês, tá? Para esse vídeo não ficar tão longo. Aí vamos lá, log de 12. Beleza, eu só tenho duas informações, o 2 e o 3. Então, quem é o 12? Vocês concordam que o 2 é a mesma coisa que 2,
vezes 2, que é 4, e vezes 3, que é 12. Então acabou a brincadeira, e tudo aqui é base 10. Então eu posso fazer o log de 2 mais o log de 2 mais o log de 3. E aí vocês então vão pegar o resultado do log de 2, que é 03010, dobrar e somar com 04771. É uma forma, como está aqui. Ou a outra forma, você quer o log de 12. Então você vai na calculadora, aperta o log e digita o 12. Então vamos ver aí, ó, o que vai acontecer. Eu vou fazer primeiro a soma. 0.310301, aqui ó, 0.3, né, vezes 2, estou multiplicando por 2, deu 06020, e vou somar com aquele 04771. Tá me dando aqui já um valor, certo? Então vocês vão fazer vou fazer de novo aqui só para ter certeza. 0.3010 vezes 2 mais 0.4771. Então, tá me dando um inteiro, certo? 0.0791. Então, ó, vou mostrar para vocês aqui o que deu, ó. Aqui, cadê esse negócio? Olha lá. 1.0791. Só que eu fiz o quê? Somando. Ó. Vocês até podem olhar aqui em cima ainda na calculadora que eu fiz uma soma lá. O ANS quer dizer que é o valor anterior mais esse que eu digitei. Agora eu vou colocar log de 12 direto. Ó. Vocês reparem que eu vou digitar na minha calculadora direto. Ó. Log de 12. Ó. Perceberam? Ó? E aí ele já me dá lá 1.0791. Então tá aí. Tá visto que você pode usar a calculadora, né, num dia a dia, e você também pode, num vestibular ou numa prova, só usar este recurso que eu estou ensinando aqui para vocês. Então, 0.791. Turma, não tem como você preencher uma tabela dessa, então, sem ele ter te dado 2 valores. E o restante tem que ser tudo em função. Por exemplo, isso aqui, a raiz de 2. Ah, mas eu não sei quem é raiz de 2. Sabe quem é raiz de 2, sim. Entendeu? É 2 elevado a meio. E aí usar propriedades de matemática, de potenciação e também de logaritmo. Log de 4 é log de 2 vezes 2. E log de 5 é log de 10 dividido por 2. Certo? Turma, professor, mas eu não sei fazer o log de 10 na base 10. Turma, eu vou dar um exemplo. Ó, log de 10, vamos lá, de 1 milhão. Turma, você só conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o resultado é 6. Então log de 10 na base 10, o 10 só tem um zero. Então log de 10 na base 10 é igual a 1. E outra, lembra que o logaritmo e a base são iguais também, né? Tá bom? Então tá aí como que faz. Vamos para o nosso último exercício. Esse daqui então, eu quero que vocês... Eu nem vou dar nada lá na live. Entendeu? Eu vou dar... Para essas duas matérias, eu vou dar só 3 exercícios para 2 matérias, tá? Então não tem tarefa mínima, só vai ter... Eu vou querer esse restante aqui para TM, tá? O restante aqui, ó, ou seja, que restante, turma? Esses números aqui, ó, o raiz de 2, o raiz de 4, o log de 4, o log de 5. Eu quero que vocês façam dos dois jeitos, pela propriedade e pela calculadora. Esse daqui, deixa eu ver, exercício 4. Esse daqui eu também quero que vocês façam, se baseiem nesse exercício aqui, ó, nesse 2, tá bom? Eu coloquei 2 formas de pensar aqui. Lá era aumento de 2%, né? Lá era aumento de 2%, olha lá. Certo? Lembrando que o N era o tempo, né? E aqui ele já te deu o tempo. Ele quer 20% ao ano, são 7 anos. Tudo bem? Eu só vou dar o meu pontapé inicial aqui nesse exercício para vocês. Ó. O preço de uma certa mercadoria tem aumentado 20% ao ano. Então nós sabemos que 20% ao ano, 20% é um aumento assim, ó, 1,20, tá bom?
Supondo que isso continue assim nos próximos 7 anos, em quanto tempo esse preço será o dobro do preço atual? Então, olha só, o preço atual é P0. Eu quero saber em quanto tempo o preço vai ser o dobro do atual. Então é por aqui que nós começamos o nosso exercício. E aí tem uma fórmula que vocês já vão acompanhar lá em cima, que vocês vão fazer. Nós até podemos colocar o seguinte, ó. Como é um juros, é baseado na fórmula dos juros. Se fosse a fórmula dos juros, seria assim, ó, mas não é, tá? Só vou colocar como exemplo para vocês se basearem. O montante seria o capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. E é isso aqui, vocês viram lá no outro, que poderia virar um logaritmo. Qual logaritmo que eu fiz virar? Vocês lembram? A base era o t, né? Porque o t é o logaritmo, a base é o c, vezes 1 mais a taxa. A taxa é dada em decimal, viu, turma? Não é dado 20. É dado assim, ó, 1,20. E aqui é o m, né? Lembra que pode ser duas formas, né? Vamos colocar lá de novo, ó. Eu coloquei essa e essa aqui, então pode ser uma dessas duas, tá? Eu fiz uma só, fiz novamente a primeira. Então tá aqui o que você deve chegar e aqui é de onde você deve pensar para sair, tá? Só para agilizar mais um pouquinho aqui para vocês. Então essa fórmula, só para dar meio caminho andado para vocês. Usando essa relação aqui, eu posso falar que o meu logaritmo, então, vamos fazer a equação para ele aqui, ó. O meu P0 seria o meu capital, ok? Vezes. Eu vou fazer 1 mais a taxa, só que a taxa eu já sei, é 20%. Então aqui seria, né, colocando na fórmula, 1,020. Porque o 20% tem que ser dado em decimal, lembra que eu falei? Elevado a n, porque eu não sei quem é o n. Ah, mas esses 7 anos? Ele, pela leitura que eu fiz, nós não vamos usar ele. Ou seja, dentro desses 7 anos ele quer que isso ocorra. E aqui, ou seja, este é o meu montante. Então o que será aqui? O que eu quero? Eu quero saber qual é o tempo, que é o n, em que o meu dinheiro vai dobrar. Então eu coloco aqui, ó, que é o montante. 2P0. Pronto, turma, mais que isso eu não posso fazer para vocês. Eu acabei de resolver metade do exercício, praticamente. Deixa eu arrumar até aqui. Pronto. Vou só mexer aqui um pouquinho de lado. Oh, meu Deus, isso não é um programinha bom pra... Olha lá. Lasca tudo, vai na mãozona mesmo, vai. Pronto. Então, a partir daqui, continuem, é só vocês desenvolverem o que está aqui, tá? Que vocês vão conseguir chegar na resposta. Então eu vou passar 1 lá na live, como já foi passado. O 3 para vocês terminarem, eu dei exemplos, e o 4 eu fiz aí a metade, fazendo uma relação de logaritmo com juros compostos, ok? Então, é só isso que vocês têm que resolver para as duas matérias, para aula de exponenciais e para aula de logaritmos. Tchau, turma. Fiquem com Deus.